Vocês, estamos aqui mais uma vez com o programa Conversando Direito, nesta linda noite de quinta-feira, um clima agradável, uma temperatura muito boa, né? Parece que o frio foi embora. Bom, nós transmitimos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, aqui em São José dos Campos. Estamos na rua Martins Fontes, número 41, Monte Castelo. Nossa igreja é presidida e dirigida pelo pastor Hilário Monte Fernandes. Como todos já sabem, o nosso programa sempre é introduzido com a palavra do Senhor, não é? O doutor Estevam é quem tem essa atribuição honrosa, a quem eu já gostaria de convidar para dar seus cumprimentos. Sim, boa noite a todos, a paz do Senhor, doutor Irineu Braga. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, que daqui a pouco o doutor estará apresentando. E meu boa noite a cada um dos nossos telespectadores, nossos ouvintes da Web Rádio Despertando a Fé. Mais uma semana com o programa Conversando Direito. Muito bem, nós estamos aqui, como vocês podem ver do meu lado, como nós havíamos anunciado, doutora Jaqueline Bueno Inácio, não é isso? Doutora Jaqueline é uma grande amiga. Posso falar, doutor? Nós nos formamos juntos, somos da mesma turma de Direito aqui da Univap. É isso mesmo, uma honra. Já há algum tempinho já, viu? E a doutora Jaqueline, eu já gostaria de pedir para você dar os seus cumprimentos e logo em seguida eu vou falar o seu pequeno currículo, que é muito extenso. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre é muito bom levar o conhecimento. Na verdade, quando eu levo conhecimento, eu mais aprendo do que levo conhecimento. Porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar, de debater e aprender com vocês, com os colegas, claro, mas toda vez que a gente troca informação, a gente leva para casa um pouquinho do conhecimento que cada um de vocês aí em casa traz para a gente. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês e espero que vocês não esqueçam mais de mim e me chamem mais vezes. Com certeza, né, doutor? Sim, com certeza. Vamos aproveitar ao máximo aqui, porque o nosso objetivo sempre foi e sempre será de levar conhecimento. Enquanto a gente puder agregar mais pessoas com conhecimentos diversos, é sempre um privilégio e um ganho para nós e para os nossos telespectadores. Pois bem, doutora Jaqueline é advogada, especialista em direito do trabalho, métodos alternativos de solução de conflitos e direito do consumidor. Doutora Jaqueline foi diretora do PROCON aqui de São José dos Campos. Eu até falei para ela que, para mim, ela é a cara do PROCON. Não consigo desassociar ainda de tantas vezes que eu vi a atuação dela no PROCON. Ela é contundente, excelente profissional nessa área. É também pós-graduanda em Gestão Pública pela FECAP, professora convidada da FAP, Fundação Armando Álvares Penteado, conciliadora e mediadora judicial da Primeira Vara Civil de São José dos Campos e do Juizado Especial Criminal. Ex-coordenador do PROCON de São José, do ano de 2017 a janeiro de 2021, e ex-presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da 36ª Subseção da OAB em São José dos Campos. É também fundadora da Associação PROCONs Paulista e conselheira vitalícia. E atualmente também exerce uma função aqui na Prefeitura de São José dos Campos. Ela é diretora administrativa da Secretaria Municipal de Apoio Social ao Cidadão em São José dos Campos. Depois você nos conta como é que você consegue. Seu dia tem 48 horas, não é? Não, só 24 horas. Consigo dormir umas 7 horas por dia, mas olha, é intenso. É intenso. Bastante trabalho, bastante coisa, mas graças a Deus a gente consegue dar conta. Muito bem, fique ligadinho aí, não saia, comente, participe com a gente, que eu acho que hoje vai ser bastante interativo aqui o nosso assunto. Nós vamos falar sobre crimes virtuais cometidos contra o consumidor. Olha só que tema interessante. Com a pandemia, todo mundo está comprando na internet, todo mundo está conectado. Então, o assunto é super importante. Doutor Estevam, vamos então já introduzir com a nossa palavra de Deus. Sim, doutor Irineu. Nosso assunto de hoje, vamos tratar aí dos crimes virtuais contra o consumidor. E eu separei o texto de Lucas, capítulo 17, versículo 28, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: como também
da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aí tem uma tradução aí que diz construíam. Bom, nesse contexto, Cristo estava falando sobre o fim dos tempos, como será. E ele faz uma comparação com o início de tudo. Os tempos de Ló estão descritos lá no livro do Gênesis, antes da lei mosaica. Como nós já temos aprendido aqui no programa, a lei mosaica ela é contemporânea à lei de Talião, ela é precedida da lei das 12 tábuas, que são leis que deram um nascedouro aí do direito, como nós o conhecemos hoje. E nos dias de Ló, não existia propriamente uma legislação que cuidasse das negociações, da compra e venda, de como funcionava o comércio. Era muito pelo costume local. E o Senhor Jesus, ele traz essa ideia dos tempos de Ló, que as pessoas estavam vivendo. A expressão comiam e bebiam quer dizer, eles estavam comerciando e comercializando comida, aquilo que eles plantavam, insumos de primeira necessidade. Ele usa o termo compravam e vendiam, construíam, quer dizer, construía para a terceira, havia mão de obra, havia todo um trabalho empenhado. Isso desde antes da legislação mosaica. As pessoas estavam vivendo aí a sua vida, comprando, vendendo, comendo, bebendo, edificando, construindo. E o Senhor Jesus aponta que no final dos tempos as pessoas estariam vivendo a vida normalmente, comprando, vendendo, seguindo a sua vida. E como nós sempre trazemos uma aplicação para a nossa vida, tanto uma aplicação espiritual quanto uma aplicação na nossa vida secular, a primeira aplicação é não ficar desapercebido, estarmos atentos ao tempo. O tempo está passando, cada dia mais o relógio se aproxima do grande dia do nosso Senhor. E também a aplicação para a nossa vida. Eles compravam e vendiam e havia uma regulação, ainda que fosse ali um costume que regulamentasse aquela compra e venda, a forma com que era feita, eles compravam e vendiam, assim como é feito hoje. Muita coisa mudou, muita evolução na legislação e também a forma de se comprar e vender, que hoje o meio cibernético, virtual, dominou por completo, quase aí na totalidade, o mercado de consumidor. Lógico que nós temos ainda as lojas físicas, isso eu acredito dificilmente desaparecerá, mas a verdade é que cada dia mais o mundo virtual cresce e se amplia. Então nós temos que ficar atento aí a essas modalidades novas que estão surgindo e fazer uso delas de modo correto, tanto se nós formos vender, formos tornar um comerciante, quanto se nós formos comprar, adquirir qualquer insumo via virtual. Hoje mesmo eu fui ao escritório e eu recebi, se não me engano, 7 encomendas que a minha mulher comprou e ela só faz compra virtual. Ela praticamente não sai mais às lojas físicas. O shopping fica na palma da mão. Basta ter um aplicativo de algum mercado de compra e venda, posso até citar alguns, aí como o Mercado Livre, por exemplo, ou das lojas virtuais, está na palma da mão um shopping completo. A pessoa compra, ela negocia, vende, seu produto chega com defeito, ela devolve, recebe de volta, enfim, tem toda uma relação diferente aí no mundo virtual. E é isso que nós vamos caminhar nessa noite, se Deus quiser, com essa palavra de abertura, que desde antes dos tempos mosaicos já havia comércio, e isso é relatado na Bíblia Sagrada. Muito bem, doutor Estevão, como sempre, ele faz uma síntese assim, pouquíssimo tempo, não é? Doutor, só para fixar melhor, então quer dizer que as relações da época eram costumeiras, eram consuetudinárias? Isso, nós chamamos de consuetudinária, né? O que regia era o costume local. Ou seja, não tinha nada escrito, não tinha um ordenamento como nós temos hoje. Não tinha. O ordenamento do local, o costume, ele era passado do avô para o neto.
para que não se perdesse. Porque o pai, ele, via de regra, pode, por ser mais novo, pensar, isso não tem muito valor, isso é coisa dos antigos, e aí acabar desprezando para ensinar o filho. Então, como era tradição e costume, passava sempre do avô para o neto, de modo que nunca se perdia o costume que regulamentava aí as comercializações do mundo antigo. Muito bem. Hoje nós temos diversas legislações, mas a mais famosa, a mais aplicável é o Código de Defesa do Consumidor, não é? Que esse mês de setembro agora, se não estou enganado, faz 31 anos. Exatamente. E nós podemos falar que o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos códigos mais ricos de toda a legislação mundial. Isso nós podemos nos orgulhar, porque ele consegue abranger, embora ele tenha 31 anos de idade, ele consegue abranger toda a gama de negociações. Ele já previa, de certa forma, não o comércio eletrônico, mas o comércio feito à distância. Então, ele já falava da compra feita fora do estabelecimento comercial. E quando ele fala em compra feita fora do estabelecimento comercial, ele já estava abrangendo também o comércio eletrônico. Então, quando ele falava da compra fora do estabelecimento comercial, ele estava falando nas compras de catálogo e também daquela compra feita através daquelas pessoas que passavam com carroça vendendo na sua porta. Já não imaginavam há 31 anos atrás em compra por internet, Mercado Livre, nessas grandes empresas. Mas foi feita a adequação para a nossa realidade. Então, olha a riqueza de detalhe que o Código de Defesa do Consumidor consegue abranger para a nossa realidade hoje. Então, assim como a compra feita pela internet, que hoje atinge 76% das compras, ela consegue nos dar determinadas facilidades. Ela dá facilidades, mas, por outro lado, tem muita armadilha que o consumidor precisa, sim, estar atento. Então, existem armadilhas, existem crimes cibernéticos que o consumidor precisa estar atento. Eu me recordo muito bem que eu entrei no PROCON em 2017, 3 meses depois, tivemos uma enxurrada de boletos falsos, da grandeza de R$300 a R$400 até R$21.000. Então, eram coisas assim absurdas, em que a pessoa recebia um boleto, tinha uma dívida com a instituição financeira, recebia na sua casa um telefonema oferecendo, né, abatimento para a dívida. Por exemplo, a pessoa tinha uma dívida de R$40.000, tinha os seus dados invadidos, tá? Então, de R$40.000 caía para R$22.000, recebia através do seu e-mail um boleto montado, a pessoa pagava aquele boleto e, qual não era a surpresa, depois de 1-2 meses, a instituição bancária voltava a lhe cobrar aquele boleto. Então, crimes e mais crimes sendo cometidos contra o consumidor. A nova modalidade que nós estamos verificando agora, eu verifiquei pelo PROCON São Paulo, é o quê? Golpe do delivery. Você faz compra nesses aplicativos de alimentação. Quando você vai pagar, a maquininha está com o visor quebrado. Então, você ingenuamente imagina que está pagando, vamos lá, R$29. Quando você vai ver no seu extrato, você pagou R$2.900, R$3.000. Então, você tem que ter muita cautela. Você foi efetuar uma compra, estou com o visor quebrado, eu não vou pagar. Você vá, traga uma outra máquina, ou eu vou fazer um Pix, mas eu não vou pagar sem ter a certeza daquilo que está sendo feito. Então,
as formas ficaram muito mais fáceis de comercialização. Porém, as cautelas têm que ser redobradas. E, na dúvida, não faça transação financeira. A facilidade, ela veio dos dois lados, tanto para quem compra com facilidade, mas também pode ser burlado com facilidade. Nós tivemos um programa aqui, doutora Jaqueline, logo no início, a gente falou sobre golpes. Olha, a gente falou sobre, acho que foram 2 ou 3 programas, não foi, doutor? Foram falando 2 programas, foi 2. A estreia E o segundo programa. Nossa, mas deu uma repercussão assim gigantesca. Porque realmente essas questões que envolvem a facilidade do acesso à internet traz também maiores cuidados, como a doutora falou aqui. Mas nós vamos falar bastante desses assuntos aqui. Porém, eu tenho algumas perguntas para a doutora Jaqueline que são relacionadas a essa temática nossa aqui hoje. E como a doutora Jaqueline foi diretora do PROCON, né, aqui de São José dos Campos, por um longo período, eu queria perguntar para ela, doutora, o PROCON, ele é uma fundação estadual? Tem o PROCON estadual, que é a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, que fica em São Paulo. Mas tem o PROCON municipal aqui de São José dos Campos, que fica na rua Paulo Setúbal, 220. Então, você, munícipe de São José dos Campos, se você tiver qualquer demanda, você tem um órgão que tem toda a estrutura, que tem uma excelente administração, teve algum problema. Se você mora em São José ou adquiriu um produto aqui em São José, se dirija ao PROCON de São José dos Campos, ou melhor ainda, você pode acessar o site do PROCON através de um aplicativo no seu celular, ou então você pode acessar o site do PROCON, PROCON São José dos Campos, através do site da Prefeitura. Entra no site da Prefeitura de São José dos Campos. Bem no início, na página da Prefeitura, já vai ter PROCON SJC. Lá você tem como você vai fazer um cadastro para não ter os seus dados visualizados. Isso tem atendimento à LGPD, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Faz o seu cadastro, abre a sua reclamação e tudo vai transcorrer dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, doutora, eu queria só fazer um comentário quando a doutora coloca que a nossa legislação foi extremamente vanguardista, tendo em vista que em 1990 previu a comercialização fora do estabelecimento. E nós, que já temos uma certa idade, sabemos que em 1995, portanto, 5 anos depois, é que veio o famoso Windows 95, com o projeto do Bill Gates, colocar um computador em cada residência. Garantia legal? Sim. Então, uma coisa não tem nada a ver. Nada, em situação alguma, pode suprimir os direitos legais. Então, bancos, embora sejam bancos digitais, que não tenham agência física, eles têm as mesmas responsabilidades dos bancos convencionais. Muito bem. Bom, mais uma perguntinha e logo depois a gente vai para o nosso intervalo. Doutora, posso devolver... Essa pergunta é legal. Olha, posso devolver um produto que comprei pela internet e não gostei? Veja, não é produto com defeito. Você comprou e não gostou. Posso devolver, doutora? Essa é uma das vantagens da compra feita pela internet. Tenho que ter algum motivo plausível? Não. Esse é o direito de arrependimento. Diferentemente da compra que você faz na loja física, comprei um produto, chegou, é o direito de arrependimento, famoso direito de arrependimento. Chegou o produto, tá? Interessante. Muitos lojistas falam que você tem o direito de arrependimento a partir da data da compra. Não é a partir da data da compra, é a partir da data do recebimento. Chegou o produto, olhei e não gostei, ou por algum motivo não quero mais. Eu tenho o direito de arrependimento.
entro em contato com a empresa através de e-mail ou até mesmo através do PROCON, porque muitas vezes a empresa começa a se furtar da responsabilidade para passar os 7 dias e depois você não conseguir devolver o produto. Se eu percebo que a empresa não está querendo o produto de volta, vou até o PROCON e falo, olha, eu quero exercer o meu direito de arrependimento e devolver o produto. Eu tenho esse direito, sim. Não quero mais o produto e faço a devolução. E, detalhe, não preciso arcar nem com as despesas postais. Ou seja, eu acredito que por muitas das vezes você compra um produto pela internet e, de repente, a resolução do seu computador é muito boa e te demonstrou a cor de uma blusa, de um sapato, por exemplo, que você achava que era um lilás vivo. Chegou na sua casa um rosinha fraco. Exatamente. Não é exatamente um defeito, porém, na tela é uma coisa, mas pessoalmente é outra. A pessoa, como não gostou daquela compra, mesmo não tendo que justificar nada, aliás, pode devolver esse produto. Pode. E não tem nenhuma despesa com postagem para ela poder devolver. Nenhuma. Ela pode simplesmente devolver o produto e sem despesa alguma. Muito bem, são informações preciosas, doutor Estevão? Principalmente vestimenta, acho que a gente vê bastante. Porque mesmo que a pessoa compre lá um sapato com um número, tem aquela questão da forma do sapato, se vai adequar bem, a questão da roupa mesmo, ainda que esteja na numeração correta, às vezes a pessoa acha que não ficou com caimento legal, e aí ela tem essa alternativa de desfazimento do negócio, né? Devolução do produto e o ressarcimento do dinheiro. Eu fico imaginando aqui quantas pessoas já não fizeram a compra pela internet, não gostaram e acabaram ficando com o produto porque não tinha informação, não sabia desses detalhes. Então vejam vocês que são informações preciosas, né, que a doutora Jaqueline está trazendo para nós aqui hoje. E divulgue essas informações, passe para frente. Doutor, a sua esposa, você falou no início aí que ela fez uma compra de 7 produtos. Devolveu algum? Tinha algum com defeito? Não, vieram todos muito bem embalados. Tinha sapato ou não? Não tinha sapato. Não? Tinha decoração de casa. Impossível. Mulher que não comprou sapato. Assim, tinha sapato, não é possível. Não tinha sapato? Desta vez, não. Então tá bom. Ô, minha produção, vamos então para o nosso alegre louvor e a gente vai tomar uma água aqui. A gente retorna já já com a doutora Jaqueline Bueno Inácio. Retornamos aqui com o nosso Conversando Direito, estávamos ouvindo um louvor muito bonito aí, eu particularmente sou fã de música instrumental, o doutor Estevão passou a ser também, não é, doutor? Sim, com certeza. Bom, vamos lá dar o alô para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Hélio Viana Pires, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz para você, Hélio. Vou falar aqui mais uma vez, não me canso, hein? Em setembro agora, 40 anos do Som Solene. O Hélio é o nosso diretor e maestro ali. Paz para o Hélio. A Inês Pires, acredito que é a esposa do Hélio. É a esposa dele. Rafael Braga, esse, doutora Jaqueline, é meu filho. Está no último período de direito. Olha que orgulho, hein? Maravilha. Aldirei, boa noite a todos. Paz do Senhor. E também o Bezalel, doutor Irineu, que não perde um programa. Bezalel, doutora, é um do que eu falei para a senhora antes de começar o programa, dos top 10. Esse não perde o programa, é todos os programas, desde o primeiro até hoje. Paz para você, Léo, um abraço. O Aldrey é um grande amigo, uma pessoa muito especial. A doutora Jaqueline já está trazendo aqui pessoas para prestigiar o programa, você viu? Tá vendo? Muito bem. A Luciana Jesus, paz para você também, Luciana, Deus te abençoe. Minha mãe querida, Aparecida Braga, boa noite para a senhora, um beijo, um abraço. A Lecimara Coimbra, um abraço, irmã Lecimara. Pastor Silvano Aristides Oliveira, paz para você também, Silvano, Deus te abençoe. A Marilé e o Delfim, um abração, são meu sogro e minha sogra. Maravilha. Dirce dos Santos, a Dirce é mãe da irmã Inês, esposa do Adilson, está acompanhando sempre aqui o nosso programa. Deus te abençoe, irmã Dirce. Também a Noemi, um abraço, Noemi.
Antônio Tolentino, lá de Taubaté, meu grande amigo, cunhado do pastor Hilário, está sempre com a gente aqui. Um abraço para você também, viu? Deus te abençoe. Mandou um recadinho especial aí. Um abração para os senhores. É um prazer estar ligados neste programa maravilhoso e didático. Um abraço, irmão Antônio Tolentino. Danilo Silva, paz do Senhor. Paz para você também, Danilo. Jailson Melo, informações maravilhosas. Edna Oliveira, paz para você também, Edna. Marco Antônio Corrêa Andrade, paz, meus irmãos. Será que é o pastor Marco Antônio de Jambeiro? Acho que sim. Deve ser. William Donizete é o nosso diácono mais especial aqui da sede. Adilson Tobias, muito bem, parabéns pelo programa. Edmar Pereira, é o meu amigo lá do... morava lá no Parque Nova Esperança, não sei onde é que ele está hoje, mas ele está aqui em São José. Deus te abençoe, Edmar. Lucília Ambrósio Lemos, ligados aqui. Ela voltou, ela estava meio sumida, mas voltou aí. Fernanda Oliveira, Fernandina Oliveira. Deus te abençoe, que bom que você está assistindo. Se eu comprar um produto, olha lá, a irmã Lucília Ambrósio Lemos. Se eu comprar um produto e não gostei, a loja tem o direito de me devolver só o valor do produto, sem me devolver o valor do frete pago? Muito bem. Essa é uma questão interessante que nós vamos passar aqui para a doutora Jaqueline Bueno. Responder. Ali a pergunta é, a loja, se comprou virtualmente, aí vai se aplicar as regras da compra fora do estabelecimento comercial. Deve ser fora, porque se ela está falando porque de ela frete. falou de frete, né? Sim. Agora, responde lá, doutora Pode Jaqueline responder, Bueno. Sim, já falou, mas recomende, por favor. Lucília, você não vai ter nenhum prejuízo. Se você comprou e pagou o frete, eles vão ter que restituir para você tudo que você teve de despesa. Você pagou R$30 no produto e mais 8, mais R$10 de frete. Então, eles vão ter que te restituir a integralidade do valor pago. Você não vai ter nenhum centavo de prejuízo. Tudo que você teve de despesa lhe será restituído. Então, não é só o produto que você vai ter a restituição, é o valor total gasto. Muito bem. Doutora, mas acontece uma questão assim, se a pessoa adquiriu um produto e pagou um frete de R$10, um valor, certo, portanto, relativamente módico, baixo. E aí a empresa não quer restituir lá, o fornecedor não quer restituir o valor do frete. O PROCON aceita uma reclamação de um valor assim pequeno, de R$10? A pessoa pode ir lá fazer uma reclamação assim? Pode e deve. Antes as pessoas não iam, porque, por exemplo, mas eu estou indo lá porque teve um saldo, foi descontado R$3 da minha conta de celular. Então, a pessoa não ia até o PROCON porque ia gastar mais do que isso com o transporte coletivo. Como o PROCON hoje é digital, então não tem mais o porquê a pessoa deixar de fazer essa reclamação. Eu mesma, por diversas vezes, abri reclamação por valores módicos, porque de R$3 em R$3, de R$2 em R$2, por exemplo, quando você faz uma compra e vem a cobrança de R$2,60 pelo boleto bancário, você está pagando uma coisa que não é obrigação sua. Eu abro reclamação, porque eu acho um desaforo eu pagar por uma obrigação que não é minha. Então, eu abro reclamação, sim. Eu abri reclamação há um tempo atrás, se eu não me engano, porque no meu extrato bancário estava vindo R$5 de movimentação financeira. Falei, por que eu estou pagando R$5? Eu abri reclamação, parou de vir cobrança. Então, eu não consigo entender hoje, tendo um PROCON digital, a gente não abrir reclamação. Antes eu até entendia por questões óbvias de tempo, deslocamento e gastar com transporte coletivo. Hoje, as pessoas que moram em São José e têm um celular, têm um aplicativo na palma da mão,
Não justifica, até porque você vai ter esse dinheiro de volta e a empresa vai ser autuada para aprender a não lesar o consumidor joseense. Muito bem. Temos aqui também uma perguntinha da irmã Lecimara Coimbra. A irmã Lecimara, a doutora Jaqueline, ela é proprietária de uma lavanderia aqui em São José dos Campos. Aliás, a melhor lavanderia de São José dos Campos, Lavanderia Brasil, viu, Lucimara? A melhor lavanderia de São José. E ela faz a pergunta, levei uma blusa de 2 cores na lavanderia. Não é isso? Lavei. Não, né? está escrito levei, mas... mas vamos pensar que lavei. Lavei, vamos lá. Lavei uma blusa de 2 cores na lavanderia, emigrou as cores. A responsabilidade é da lavanderia ou do fabricante? Ou seja... Quem irá me indenizar? Ela teve essa blusa, a blusa destoou a cor, desbotou, não é isso? Deveria suportar os produtos de limpeza, enfim, e pelo que ela está falando, desbotou as cores. Ela, como prestadora do serviço, vai indenizá-la ou a empresa da qual a cliente comprou a blusa vai indenizá-la? O defeito está no produto? O defeito está na lavanderia? Onde é que está? Onde seria isso? Depende da forma como ela lavou, porque toda blusa tem na etiquetinha a forma adequada de ser feita a lavagem. Se aquela blusa só comportava a lavagem a seco e ela colocou produto químico, aí ela assumiu a responsabilidade. Agora eu vou fazer a defesa da irmã Lecimara aqui. Vamos considerar que ela pegou a etiquetinha lá, olhou tudo, seguiu item por item e a blusa desbotou. Aí a culpa é do fabricante. Aí tem que entrar em contato com o fabricante, que é vício do produto. Ela fez tudo conforme mandava a etiqueta, seguiu todo o procedimento. Então, é um vício no produto. Okay, aí então, vai ter que entrar em contato com o fabricante. O Código Civil já fala que quem deve reparar o dano é quem deu causa. Então, se não foi você que deu causa, e eu posso garantir que não foi, porque eu te conheço, o fabricante aqui vai ter que responder por isso. Então, sim, mas nós já estamos esclarecendo. Mesmo assim. Mesmo como consumidora também, você não vai ficar com prejuízo. Tem um detalhe, doutor, assim, que pode ficar mais claro para os nossos consumidores. E no caso de uma roupa, por exemplo, uma roupa masculina, no nosso caso, o terno. Vai lá numa loja e compra o terno. O terno não é uma roupa que se lava todo dia. Ela é uma roupa que se lava de período em período, porque normalmente se usa em escritório, em ambientes limpos, é muito difícil sujar. Lava mais por conta, no Brasil, do suor, do cheiro, e também por conta daquele pó do asfalto, que acaba, a gente não percebe, mas está sujo. Então, digamos que tenha passado lá um prazo de 3 meses. Aí lavou o terno e ele encolheu. Pode ser reclamado isso para o fabricante, lá para a alfaiataria que vendeu esse terno, ou tem algum prazo para... Olha, a garantia legal para roupas é de 90 dias, né? Porque são bens duráveis. Mas aí pode ser considerado um defeito. Então, dá para abrir uma reclamação do PROCON por defeito do produto. Sim. Então, aí a garantia legal... Olha, é um questionamento interessante. Né? Olha, eu já ia migrar lá para o Código Civil, vício oculto. Então, essa garantia tem que se estender até que você verifique o vício. Para mim, estou dando uma de advogado aqui agora, viu? Você é advogado do doutor Estevão, viu, doutor? O senhor procura meu escritório com o seu terno lá curtinho, que eu vou sustentar que o vício é oculto. Então, eu só posso contar a garantia a partir do momento que eu verifiquei o vício. Detectou. A pessoa que usa o terno, no nosso caso, nós estamos falando de advogados. Mas quem usa terno? Pastores, executivos, engenheiros, pessoas que trabalham em bancos. Uhum. Então, tem muita gente que usa terno e pode acontecer. Comprou o terno lá na alfaiataria, caiu bem. Usou ele 1 mês, guardou, aí usou no outro mês, aí na terceira vez que foi usar, falou, agora tem que lavar. Nisso já deu 100 dias da compra. Sim. Lavou e encolheu.
passou o prazo de 90 dias da garantia dos bens duráveis e agora ele está lá com um terninho aqui no... Vamos lá para o Código Civil. E outra, o terno é um produto caro, não custa R$500. O terno hoje é R$1.000, R$2.000 um terno, então acho que o exemplo existem é ternos muito pertinente, muito pertinente. Se você for fazer um Ricardo Almeida, por exemplo, você vai pagar 20 mil, isso, R$30.000 num terno. Mas daí eu acho difícil encolher. Mas aí ele não vai encolher. Não vai encolher, verdade. Bom, doutora Jaqueline, a senhora com esse currículo vasto aí também é advogada. Foi o nosso primeiro quesito do seu currículo. Sim. A doutora, como advogada, pode nos trazer um exemplo prático que a senhora atuou relacionado ao sistema bancário, para nos exemplificar? Sim, eu tenho um da semana passada, Recente. quentinho. Foi até bem interessante, tá? E mostra como nós estamos vulneráveis e como os nossos dados pessoais estão aí expostos sem que a gente perceba. Embora eu trabalhe, tá, no poder público, eu não estou impedida de ter atender em meu escritório. Fui procurada por uma pessoa, dono de uma fábrica, tá, em que a pessoa estava realmente com problema no token dele, tá, e ele estava insistentemente conversando, procurou o banco, o gerente do banco, para resolver o problema dele. Qual não foi a surpresa quando ele recebeu uma ligação de um suposto gerente da agência bancária e falou: olha, senhor fulano de tal, nós detectamos que o senhor está procurando insistentemente a agência bancária e eu estou ligando para fazer a sincronização do seu token e resolver o seu problema. Ele falou: não, mas o senhor está telefonando? Sim, a sua conta corrente é número tal, do banco tal, o nome do senhor é tal e a sua documentação. Então, deu todos os dados da pessoa. Eu preciso que o senhor ligue o computador e que o senhor faça a sincronização do seu token e vá me passando o número que vai gerando. Ele fez isso por 20 vezes. Mas aí você vai me falar, mas como que ele fez isso 20 vezes? Gente, sabia do problema, tinha os dados pessoais dele completo e tinha o número da conta, o número da agência, tudo. Ele passou todos os dados e passou as 20 vezes. No dia seguinte, quando ele foi acessar o banco, a conta dele estava bloqueada. Aí que ele caiu em si e me procurou. Eu falei: vá ao banco imediatamente. Foi ao banco, tinham feito um estrago na conta dele. O que eu, como advogada, fiz? Eu pedi para ele puxar o extrato analítico, levou para mim, eu atendo à noite, depois das 19 horas, fiz uma notificação extrajudicial, porque é o que eu falei, ele não tem que deter a tecnologia, a informação da tecnologia, ele tinha boa-fé. Fiz a notificação extrajudicial relatando exatamente o que tinha acontecido e dei o prazo impreterível e improrrogável de 72 horas para resolução e devolução do dinheiro. O banco, obviamente que devolveu todo o dinheiro para ele. Então, gente, olha o nível que nós, consumidores, estamos expostos. A gente imagina que a gente pega os nossos dados, a gente guarda, decora a senha, põe na cabeça, mas todos os nossos dados, querendo ou não, estão aí expostos. A nossa vida e os nossos dados, todos, infelizmente, têm acesso. Pois bem, vejam vocês observaram que a doutora Jaqueline falou, né? A pessoa tinha todos os dados do cliente. Tinha nome, dado de nascimento, nome de RG, CPF, sabia que ele estava com um problema no banco. Assim, são situações que às vezes a pessoa acaba acreditando, porque é tanta coisa certinho, não é? Que ele fala tudo e você acaba entregando ouro. Bateu toda a situação. 20 vezes ele fez isso e fizeram Sim. uma devassa na conta do cliente. Óbvio que depois o banco devolveu, tudo certinho. Aí você pergunta, mas como é que essas pessoas conseguem os dados bancários, dados de órgãos do governo, enfim? Bom,
Tem os hackers que invadem computadores da Receita, invadem computador do TSE. Recentemente, nós tivemos a maior divulgação de dados pessoais dos brasileiros. 220 milhões de brasileiros tiveram os seus dados aí revelados e vendidos, né? Foi do Serasa, conseguiram entrar no sistema do Serasa. Então, de repente, os seus dados pessoais podem estar na mão de estelionatários e você nem sabe como é que isso chegou até lá. Mas, infelizmente, né, doutora, a gente tem que conviver com isso. A tecnologia tem para o bem, tem para o mal também, não há que se fazer. O que tem que se fazer é prestar atenção nas informações que a gente passa para vocês, outros órgãos também passam, ficar atento e sempre, na dúvida, procure um advogado, especialista em defesa do consumidor, né, que vai poder te orientar nesse sentido. Bom, doutor, eu acho que o nosso horário já se esgotou. É muito rápido, infelizmente, é muito rápido. Doutora, a senhora poderia ficar aqui mais 2 horas, não poderia? Sem sombra de dúvida, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Foi um bate-papo adorável, muito gostoso. É o que eu falei. Eu sempre aprendo muito mais do que eu levo conhecimento. Podem ter certeza que para mim está sendo uma delícia. Foi um prazer. E eu quero, de verdade, agradecer para vocês a oportunidade, tá? Agradecer a cada um de vocês aí que perdeu um pouquinho do tempo de vocês, do descanso, para estar ouvindo as palavras que nós levamos para vocês. Muito obrigado e espero que vocês não se esqueçam de mim. Não vamos esquecer jamais. Doutor, o próximo quadro... O nosso assunto destaque da semana. Olha lá, entrou a nossa vinheta. Muito bem. O assunto destaque da semana. Nessa semana, quem traz é o doutor Irineu Braga. Olha só, circulou na mídia mundial, não é? Todos ficaram sabendo. Olha só lá aquela imagem lá. Você já sabe o que é, né? É a retomada lá do Afeganistão pelo grupo Talibã. Vocês lembram do grupo Talibã, um grupo extremista? O Talibã, ele governou lá o Afeganistão de 96 a 2001. A 2001. Estavam por trás do atentado de 11 de setembro. Foi quando os Estados Unidos e uma coalizão invadiram lá, então, o Afeganistão e expulsaram os talibãs do Afeganistão. Eles eram, assim, muito cruéis, né? As mulheres não tinham qualquer direito. Tinha que usar burca, não podiam trabalhar, não poderiam estudar. O absurdo de não poder sair desacompanhada de um homem na rua. Então veja que é um regime totalmente contrário de uma democracia, por exemplo. Vocês viram que esse assunto rodou a mídia mundial e eu cheguei a ver, doutor, acho que a doutora Jaqueline, não sei se chegou a ver, um avião que decolou e me parece que 2 pessoas... 7 pessoas. 7. Agora você vê o tamanho do desespero dessas pessoas, dos afegãos, não é? O problema que eles estão passando. A bem da verdade, doutor, eu estive estudando esse assunto, essa questão veio já desde 2020 com o governo Donald Trump, porque ele que liderou, né, negociou... O tratado foi assinado de libertação do chefe do Talibã em 2018... pelo então presidente Donald Trump, e ano passado, em 2020, ele quem assinou a retirada das tropas. Tanto que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em coletiva, ele disse que ou ele cumpria a determinação do presidente anterior, ou ele teria de postergar mais 10 anos. Como eles já estavam há 20 anos lá, e isso é um estado de guerra declarado, no ponto de vista dele era hora de pôr um fim a isso. Ele, então, decidiu cumprir o tratado firmado no ano passado pelo até então presidente Donald Trump e fez a retirada das tropas no mês passado. Em menos de um mês, o Talibã dominou todo o Afeganistão e essa semana essas imagens são de Cabul, a capital do Afeganistão. Nesse tratado do presidente Trump, ele mandou soltar 5.000 extremistas. Olha o acordo. É um acordo onde só se vê vantagem para uma parte, porque para o lado de cá, para o lado dos Estados Unidos e dos outros países, você não viu nenhum tipo de vantagem. Aliás, os extremistas,
eles nem esperaram a tropa sair, eles já foram dominando os derredores, e quando acabou de sair as tropas, eles já tomaram a capital, já depuseram o presidente, e a população que já conhece o modelo, o regime, começou a fugir, mas fugir como? Né? Começaram a pegar... Gente, olha o desespero, pegar carona na asa do avião, gente. Você entendeu o tamanho do desespero? Então, esse é um destaque da semana triste, né? A gente, como cristão, a gente lamenta muito, a gente pede a Deus para que Ele interceda e sabe-se lá o que vai acontecer com esse governo do Afeganistão agora, pelo Talibã, né? Então, essa é a nossa mensagem. Pelo menos que alguma coisa possa acontecer lá. Boa, né? Mas é isso. Muito bem. E na sequência nós temos aí a dica cultural. Muito bem. Qual é a dica cultural dessa semana? É um seriado. Semana passada, o doutor Irineu Braga nos recomendou um seriado também, Better Call Saul. E essa semana nós trazemos o Suits, que é Homens de Terno, numa tradução livre. Esse seriado, como nós estamos no mês do advogado, todas as nossas indicações culturais aí têm a ver com o mundo dos advogados. E o Homens de Terno tem a ver com uma grande firma de advogados em Nova York, que mostra o dia a dia do advogado lá, do advogado corporativo nos Estados Unidos, muito distante da nossa realidade, não é verdade, doutor Irineu? Semana passada a gente trouxe aqui o Better Call Saul, não sei se a doutora Jaqueline já assistiu, é uma série Netflix, nossa, muito boa. Muito boa. Um advogado assim, eu falei aqui... Cara do Brasil. Que o Better Call Saul me representa. Porque eu sou aquele advogado que começou ralando, fazendo defensoria pública, e foi muito difícil e tal. O doutor Estevão representa a série Suits, tanto é que ele que trouxe a dica cultural, não é? É aqueles escritórios naqueles prédios gigantescos, todos envidraçados. 3.000 advogados. 3.000 advogados, então essa é a realidade dele, né? A minha é do Better Call Saul. Mas assim, todas as duas séries, doutor, se a senhora não assistiu, procure assistir. É muito, muito legal mesmo. Vale a pena assistir aí a série do Harvey Specter, o personagem principal do Suits. Vale a pena, eu acredito que ela está com 7 temporadas, se não me engano. 7 bem extenso. Isso. E já teve um spin-up, né, que fala, saiu já uma série aí, que é a Pearson, aí um dia nós vamos recomendá-la aqui também. Mas por enquanto fica aí com o Suits. Vale a pena assistir este seriado. Bom, chegamos aos nossos momentos finais, né? O nosso horário já se esgotou, logo mais um pouco tem uma outra programação aqui na Rádio Web. Eu queria agradecer imensamente, doutora Jaqueline, pela sua presença. Foi engrandecedor, esclarecedor. Com certeza vamos trazê-la de volta aqui num assunto característico também do direito do consumidor ou algo parecido, tá? Foi uma honra tê-la aqui. Queria agradecer em nome do pastor Hilário, nosso pastor presidente, a sua presença. E as portas estão abertas. Estendeu o convite para participar do nosso culto, como ele convidou ali. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Que Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite para todos vocês que estão aí em casa. E só tenho uma palavra para dizer para vocês. Gratidão. Eu também quero, doutora, agradecer a sua presença aqui, que muito abrilhantou o nosso programa no dia de hoje. Foi uma honra recebê-la aqui. Nós produzimos toda uma programação especial para o mês do advogado e a colega fez parte dessa programação especial, estar aqui conosco, prontamente atendeu o nosso convite e o nosso público agradece, tenho certeza disso. Eles não só mandam as mensagens agora, como ao longo da semana o vídeo fica disponível. Então nós agradecemos de coração aqui a sua presença, que nos ajudou e muito a esclarecer aí as dúvidas dos nossos ouvintes. Com certeza haverá um retorno. Pois bem, a agenda da semana a gente vai passar, como é que vai fazer? Hoje nós não vamos ter a agenda. Vamos passar a agenda sim. Às 21h30 tem um programa Conversando em Família, com o pastor Fernando Faria e a Rebeca, sua mulher. Então, a conversa continua e eles passam, então, toda a nossa programação semanal, não é isso? Exatamente.
Meus amados irmãos, olha, uma boa noite de descanso para vocês. Foi um prazer tê-los conosco. Semana que vem estaremos de volta aqui neste mesmo horário, às 20 horas, com outro assunto relevante. Eu te peço então que compareça novamente, participe. Um grande abraço, fique com Deus. É isso aí. Semana que vem, às 20 horas, o programa Conversando Direito. Na nossa programação especial estará conosco a doutora Enkelin Cury Battistini. Estará aqui tratando do assunto do direito do trabalhador doméstico. Então, você não perca, será uma programação muito boa e relevante. A todos vocês, uma boa noite, fiquem todos na paz do Senhor, bom final de semana.